Vamos lá, gente, vamos aproveitar a presença do Jamil e vamos começar com guerra comercial. Em mais um capítulo de tensões em meio à guerra tarifária iniciada por ele, Donald Trump, a China disse que, aspas, não dará atenção caso os Estados Unidos continuem com o jogo numérico das tarifas. O pronunciamento do Ministério das Relações Exteriores chinês foi em resposta ao comunicado da Casa Branca, que apontava tarifas de até 245%. No comunicado divulgado e depois atualizado, a Casa Branca justifica a taxação dando como resposta de ações retaliatórias da China. Jamil, é interessante essa resposta do governo chinês, porque, na verdade, chega a partir de um certo ponto dessas porcentagens que não faz uma diferença, né? Você já colocou um muro tão alto de tarifas que o comércio entre os dois países está praticamente bloqueado. O que os chineses estão dizendo já está bloqueado o comércio entre as duas maiores potências globais, você vai dividir o mundo em dois polos e Trump pode ficar gritando daí, porque a gente não vai recuar. Raquel, essa tua análise é perfeita pelo seguinte, não há mais nenhuma diferença quando você inviabiliza o comércio, quando você bloqueia, como você colocou. A lista, só para a gente colocar aqui em números, então ela fala, por exemplo, seringas e agulhas, 245%. Baterias de lítio, 173%. Alguns pescados, basicamente, 170%. Pratos de plástico, 159%. E assim por diante. Ontem, a diretora-geral da OMC foi exatamente nessa direção que você está falando. De que adianta, a partir de 100, 120, 140%, qual é a diferença? Nenhuma. O comércio já está inviabilizado. Qual é o risco? E esse é um risco que a OMC tem uma enorme preocupação, de que a gente veja, sim, uma, como eles chamam, dissociação da economia global. Ou seja, uma ruptura entre esses dois polos que basicamente dominam o comércio internacional, a economia internacional. Qual seria o impacto disso? Catastrófico, um colapso para a economia mundial. A previsão, por exemplo, Raquel, é que se essas tarifas continuam, elas gerariam perdas para a economia mundial de 7% do PIB do planeta. Isso é absolutamente um colapso, você sabe muito bem o que significaria isso. E quem perderia mais? Claro, os países mais pobres, claro, as regiões mais pobres do mundo e, claro, a própria a ordem internacional que teria de ser absolutamente revista. Então, o que a China está falando? Olha, vamos negociar ou vamos começar a dialogar, porque ameaças, intimidação como essa não vão funcionar mais, não terão mais o efeito que vocês estão tentando colocar sobre a mesa. Só para completar aqui, ontem, além dessas mensagens da China, a China tomou uma atitude muito, eu diria, inesperada para muita gente, mas também muito reveladora do momento que nós estamos. Ela convocou o Conselho de Segurança da ONU para denunciar Donald Trump por intimidação. E aí, a gente sabe muito bem, o Conselho de Segurança não lida com o comércio. Ou seja, Raquel, a China não está lidando com essa história como uma história de guerra comercial, mas sim uma questão de estabilidade global, paz, desenvolvimento, etc. Ou seja, ela está recolocando o debate em outro patamar. Talvez, inclusive, seja esse o patamar verdadeiramente adequado para o que nós estamos vendo. Mas, Josias, levando o tema para esse ponto que o Jamil colocou, a China convoca o Conselho de Segurança. É a primeira vez em muito tempo, Jamil pode me corrigir, que se leva um tema comercial ao Conselho de Segurança. Isso não pode ser perigoso? Tem uma certa relevância simbólica, não é? Porque a própria China, a Rússia, os Estados Unidos se encarregaram de esvaziar o Conselho de Segurança numa troca de amabilidades ali
dependendo da decisão, se interessasse a um ou outro lado, eles bloqueiam esse conselho, né? Então tem uma relevância simbólica, evidentemente, sai um pouco da esfera comercial e entra numa esfera mais geopolítica. Mas, a essa altura, é preciso prestar atenção a outros sinais, né? O Jamil já esgotou o tema em relação à China e, de fato, a partir da tarifação recíproca de 100%, qualquer taxação adicional é vista como uma piada, né? Porque, na prática, Estados Unidos e China bloquearam os seus respectivos mercados um para o outro, né? Agora, no instante em que a China está condicionando o diálogo com a Casa Branca ao fim desse que chama de bullying tarifário, por isso foi ao Conselho de Segurança da ONU, as atenções da alta finança americana se voltaram momentaneamente para os lábios de um outro personagem, não mais o Xi Jinping, mas está todo mundo prestando atenção agora ao Jerome Powell, que é o presidente do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. Ele disse que as tarifas do Trump foram significativamente maiores do que o previsto, avaliou que as mudanças devem pressionar os preços e esfriar o crescimento econômico, mais ou menos o que todo mundo vinha dizendo, só que agora está nos lábios do presidente do Banco Central americano. E aí perguntou-se ao Jerome Powell se o Fed poderia intervir caso o mercado derretesse. E ele disse não. Essa resposta negativa ecoou um raciocínio de um velho antecessor do Powell na presidência do Banco Central, que é o Alan Greenspan. O Greenspan tinha o sugestivo apelido de agente funerário. Certa vez, ele se referindo aos bancos, disse que negócios quebram por má administração, por decisões erradas ou até por falta de sorte. No caso americano, o nome da ameaça é Donald Trump. E não foi por falta de sorte que o Trump virou presidente dos Estados Unidos. Foi por deliberação, decisão da elite americana e do eleitorado, da maioria do eleitorado. Então, as declarações do Jerome Powell fizeram derreter ações de Wall Street, mais uma vez. Nos Estados Unidos, o Banco Central tem a dupla missão de zelar pela estabilidade de preços e pelo emprego. E o Powell, que é frio como uma geladeira, ele reconheceu que, sob o Trump, esses objetivos podem entrar em conflito. E aí ele disse, se isso acontecer, nós vamos considerar o quão distante a economia está de cada uma dessas metas e os diferentes horizontes de tempo que essas lacunas poderão ser fechadas. Na prática, ele está dizendo o seguinte, os juros nos Estados Unidos podem ter que subir para anestesiar a inflação ou descer para aquecer o emprego. Depende da necessidade. Então, ele diz que não tem pressa nenhuma para tomar decisões, que o Banco Central está bem posicionado, que não tem pressa nenhuma, e nesse cenário, então, se consolida a percepção de que a prioridade da China e do resto do mundo é sobreviver ao Trump. E a prioridade dos Estados Unidos é se livrar dele. Então, as atenções agora estão se voltando para dentro dos Estados Unidos. A China, evidentemente, perde com tudo isso. É óbvio que todo mundo perde, ninguém ganha com isso, mas perto dos prejuízos que o Trump está impondo à sua própria economia, aos Estados Unidos, ao consumidor americano, e a sinalização do presidente do Banco Central americano é muito eloquente, né? Ele disse, na prática, que as coisas vão mal, né? E que o responsável por essa ruína é o Trump. Então, a essa altura, Raquel, realmente o Trump passou a ser um problema. Óbvio que todo mundo tem prejuízo com as suas decisões, mas é um problema hoje eminentemente americano. Como disse, o mundo tem que sobreviver ao Trump, mas os Estados Unidos precisam arrumar um jeito de se livrar dele, ou de anestesiá-lo enquanto não puder se livrar dele. Léo, o Josias lança um desafio importante. Os Estados Unidos têm que dar um jeito de sobreviver ao Trump ou anestesiá-lo enquanto não puder se livrar dele. São 4 anos. São 4 anos, né? Como diria, são as dores e delícias da democracia, né? Ele foi eleito e você tem 2 opções, né? O impeachment existe, mas ele está fora de cogitação. Não há apoio popular para isso, e eu vou ser sincero, não vai haver apoio popular para isso, né? Mesmo com queda na taxa de aprovação, segundo os institutos e a mediana dos institutos, né?
o Trump continua com uma grande quantidade de apoiadores e apoiadores extremamente radicais, né, defendendo ele. Basta ver o que foi ele indo ao UFC lá nos Estados Unidos dias atrás e toda a repercussão. Sabe, existe porque a gente olha para os Estados Unidos, a gente acha que os Estados Unidos é uma amálgama, é uma coisa única, uma massa, né? E não há nada mais diferente do que um cidadão de Nova York, de Manhattan, por exemplo, com um cidadão de determinadas áreas do meio oeste norte-americano, ou do Cinturão da Ferrugem, né? Ou da Califórnia. São países diferentes lá dentro. E uma grande quantidade de pessoas apoia Trump ainda. Trump tem uma taxa de aprovação de mais de 40%, e não é 40% qualquer não, é um pessoal ferrenho, né? Defensor ferrenho, que acredita piamente de que Trump vai chegar lá. E mesmo o pessoal que não que pode até ser democrata, tem gente entre os democratas que critica ele por determinadas decisões, mas elogia por outras, né? Ainda, na verdade, ele tem uma camada e um colchão de apoio. Você tem eleições do ano que vem, né? Os midterm elections, né? Que vai renovar uma parte do Senado e a Câmara e uma parte do Senado, né? Só que mesmo assim, né, não se espera, pelo menos por enquanto, grandes mudanças, porque uma parte significativa, inclusive dos republicanos, dependem de Trump para se reeleger, demonstraram a ele apoio e amor, ele varreu o Partido Republicano, trocou, tirou o pessoal das antigas, tem lá o pessoal fiel a ele, né, e em determinadas regiões dos Estados Unidos o eleitorado vai de Trump ainda. Então, o que acontece? Né, pode acontecer daqui até o meio do ano que vem um derretimento da economia. Né? A questão é, como é que a economia vai reagir se Trump tomar uma medida extremada, como sacar Jerome Powell do Banco Central norte-americano, do Federal Reserve? Isso é interessantíssimo, inclusive, né? Aqui no Brasil, o pessoal reclama dos rompantes desnecessários do Lula contra a presidência do Banco Central, mas lá está cheio de gente que está passando um pano, tem um monte de liberal passando um pano também para a situação. O Trump está indo, ele, nas ameaças, no que o Josias comentou, né, do Powell falando, olha, não vamos intervir, vamos esperar, porque faz sentido, né? A gente não pode ter um capitalismo em que você socializa o prejuízo e privatiza o lucro, né? As pessoas têm que ser responsáveis pelo que fazem também, não adianta ficar salvando empresas e outras coisas mais, e se o país votou para ter Trump como presidente, agora vai ter que arcar com as consequências, inclusive, da política que está tentando implementar. Só que aconteceu, o Trump ficou possesso com relação a isso e já falou que retirar a saída do Powell pode não ser rápido o suficiente, numa ideia de que ele pode sacar Powell fora. Ou seja, que ele pode intervir no Banco Central norte-americano, no Federal Reserve, apesar de toda a repercussão negativa que isso pode causar. Né? O ponto é o seguinte, só para terminar, a gente está na seguinte situação. O Trump está causando um mal incomensurável à economia global, à paz mundial, porque esse negócio com a China mesmo indicou, pode dar, desculpa usar o português, claro, mas pode dar merda, geopolítica, né, no longo prazo, né, tem isso. Está causando um mal no médio e longo prazo ao consumidor e ao cidadão norte-americano, por conta de inflação, por conta de perda de empregos, por conta de tantas e tantas coisas, né, mas... Né, no final das contas, né, tudo isso pode ser mimetizado, pode ser camuflado em cima de uma série de outras papagaiadas que ele está fazendo e vai empurrando com a barriga. Imigração, tantas outras coisas que ele vai empurrando, ele vai usando como cortina de fumaça, ele vai usando para mobilizar uma parte da população norte-americana. O problema é o quanto o mundo vai aguentar. Né, que os Estados Unidos pode até aguentar, porque é um admirável mundo novo que está se desdobrando, um novo presidente que está adotando práticas nunca antes vistas, pode ser, pode caminhar inclusive para um governo de características que misturam democracia com autoritarismo. A questão é o quanto o mundo aguenta e o quanto o mundo aguenta sem isso descambar em algum conflito.